Então, boas-vindas mais uma vez. Esse é o segundo dia da programação científica da 20ª Jornada Médica. Quero lembrar a todos que é uma promoção da Unimed Alto Jacuí e da Faculdade de Medicina da UPF, né? Uma iniciativa que já tem 20 anos de história. Nessa edição, nós contamos com o apoio do Programa de Extensão Com Saúde e também o patrocínio de Cicobi Cruz Alta. Hoje nós vamos ter uma apresentação bastante especial, esperamos que todos gostem, com certeza vão gostar. Para apresentar, para fazer o seu pronunciamento, boas-vindas a todos, eu chamar o Dr. Oromar Suertegaray, que é o presidente da Unimed. Doutor, fica à vontade. Boa noite a todos, então. Boa noite, Paulo, boa noite, Cristiane, boa noite, Cristine, doutora Sheila, que está nos acompanhando aqui, nosso superintendente, e a todos os colegas que nos dão a honra de nos assistir hoje. A nossa jornada, então, está abordando a Covid, né? Que é essa pandemia que modificou os nossos hábitos e que está causando enormes transtornos no mundo todo, principalmente no nosso país, onde, infelizmente, nós não estamos tendo oportunidade, né, de disponibilizar vacina para todo mundo, embora nós tenhamos um esquema para fazer vacinas que é um dos melhores do mundo. Então, mas para explicar a importância dessas vacinas para nós, então nós temos essa reunião hoje. Para isso, a UPF escalou a doutora Cristine, né, que vai falar conosco mais tarde. Agora eu gostaria que o Paulo desse o boa noite em nome da Universidade de Passo Fundo. Bom, presidente, doutor Oromar, todos presentes, meu cordial boa noite. Nossa palestrante, infectologista, secretária municipal de saúde de Passo Fundo, está à frente dessa batalha que é a vacinação da população. Meu enorme agradecimento em nome da Universidade de Passo Fundo por nos prestigiar e dividir a sua experiência, né, nesses últimos meses com esse tema de tanta importância para a saúde pública, de algo que é a vacinação. Quero agradecer a toda a comunidade do Alto Jacuí, esse evento já com 20 anos, cada vez se renova. Eu acho que a escolha do tema é extremamente oportuna, como me manifestei na segunda-feira. Então, Paulo Câmara, Cris Barelli, Oromar, a doutora Cristine Pilati, ela é infectologista, doutora secretária de saúde, me corrija se eu fizer uma afirmativa incorreta, ela é especialista em infectologia com formação na USP Ribeirão Preto, membro da Sociedade Brasileira de Infectologista, é uma das gestoras do Hospital São Vicente, diretora técnica do hospital junto com o doutor Adroaldo, até que o município, com a nova eleição, o prefeito a chamou insistentemente para ela assumir esse que é o emprego mais difícil do município de Passo Fundo, e falo sinceramente disso hoje na faculdade. Ser secretário municipal de saúde é algo muito complicado. E quando nós falamos dessa complicação no momento de pandemia, que, como o doutor Oromar colocou, afetou e está afetando a todas as nossas vidas, é pressão em cima de pressão. Meu último comentário é que nós vamos ouvir hoje a experiência de quem sabe sobre vacina, e nós estamos com 213 milhões de médicos no Brasil hoje em dia, todo mundo sabe sobre coronavírus, todo mundo sabe sobre vacina, e as coisas realmente não são assim. Fica o lembrete que a humanidade produziu num período recorde vacinas para uma doença nova. Isso é algo nunca visto, minha infectologista me corrija, na história da humanidade. O vírus foi descoberto e em torno de um ano nós já tínhamos uma vacina, ou várias vacinas, que embora talvez não sejam as ideais, vamos ver a visão da especialista, da infectologista e gestora, mas sem dúvida marcam uma evolução da ciência como nunca vista até. Mas a vacina pode dar efeito colateral? A vacina será que
tão segura como nós gostaríamos? Quais são as diferenças entre uma marca e outra? Vai vir quantidade maior? O que vai acontecer afinal? Então, vamos ouvir atentamente a palestra e, mais uma vez, reitero meu sincero agradecimento à nossa secretária por aceitar esse convite tão desafiador. Meu cordial boa noite a todos. Boa tarde, Então, doutor. Agora é o seu momento mesmo de apresentar a palestrante formalmente para todo mundo. Então, eu tenho o prazer de apresentar, então, a Cristine Pilege Castro, que é natural de Passo Fundo, secretária de saúde desse município. Como disse o Paulo, uma missão árdua. Trabalhar em saúde pública no Brasil é para poucos. Ela possui graduação em medicina pela Faculdade de Medicina Fundação Universitária do Rio Grande, onde ela fez residência em clínica médica. A seguir, ela teve uma formação em infectologia no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde fez residência em infectologia e mestrado em infectologia. A seguir, em Passo Fundo, atuou na qualidade de gestora do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Ribeirão Preto ainda, e depois no Hospital São Vicente. Atualmente é médica coordenadora da Comissão de Controle de Infecções relacionada à assistência à saúde do Hospital São Vicente de Paula, é presidente da Associação Médica do Planalto Médio, é vice-diretora técnica médica do Hospital São Vicente e, principalmente, secretária da Saúde. Então, com vocês, a Cristine. Boa palestra. O São Paulo. Olá a todos, boa noite. É um prazer, doutor Oromar, aceitar o seu convite do Dr. Paulo Reicher, da Procris Barelli, né? Estamos aqui, então, para falar um pouco sobre vacinação no momento, né, que ontem foi impactante, né, que houve a suspensão da vacinação das gestantes e puérperas ontem pelo Ministério da Saúde. Eu vou conversar um pouco sobre isso também com todos os colegas. E eu reparti a minha apresentação em dois momentos. Um sobre o Plano Nacional de Vacinação e o outro sobre as vacinas propriamente ditas, né? Então, eu vou compartilhar um pouquinho a tela com vocês. Só um minutinho. Bom, eu acho que todos estão vendo a tela. Ok. Aí. Bom, eu gostaria de começar nossa palestra, então, comentando que desde janeiro, então, foi elaborado o plano, que já está na 6ª edição, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, né? E todas as informações que vamos comentar hoje, pelo menos o resumo delas, está contido no plano. Como o doutor Oromar antes estava comentando, o doutor Paulo Reicher, nós, no país, temos uma história muito bonita sobre vacinação, né? O PNI, o Plano Nacional de Imunizações, ele foi inaugurado em 1972. Então, quase há 50 anos, a nossa história começou com vacinação. Somos um dos países maiores produtores de vacinas do mundo, né? Então, é importante este plano. Foi importante a logística já constituída, então, no nosso país, a nossa história, então, em vacinação. A ideia, então, é mostrar um pouco das estratégias que adotamos aqui em Passo Fundo, né? Onde estamos agora na vacinação,
quais são as normas e rotinas envolvidas e apresentar as principais vacinas aí disponíveis no nosso país para todos vocês. Quais são as premissas do plano? O Plano Nacional, ele foi embasado, então, numa população prioritária. No nosso caso, no nosso país, é a população com maior risco de óbito. Por que eu falo isso? Alguns outros países adotaram outras estratégias, né? Alguns países, principalmente do Oriente, eles adotaram estratégias da população, vacinar a população que eles consideraram maior carreadora de infecção. Então, por exemplo, os jovens, né? No nosso país, foi realmente quem teve mais complicações e risco de óbito. Então, as pessoas mais idosas, né, elas foram escolhidas num primeiro momento, né, então a população acima dos 60 anos, seguidos, então, da população com comorbidades. Né? O plano, então, todo o plano nacional de imunizações, ele é o plano principal, e o plano da vacinação contra a Covid, ele é embasado, então, nesse plano único, que é o Plano Nacional de Imunizações. Também há uma premissa do plano que o registro das vacinas contra a Covid, ele seja feito no sistema de informatização, que é o PNI, né, o SI-PNI. Por que disso? Porque é importante o controle da dispensação e da aplicação dessa vacinação. Isso foi uma iniciativa nova, até o momento não se registrava nominalmente e por cartão SUS ou CPF as vacinas, né? Então é a primeira vacina que tem que ser feito desta forma, e existe uma orientação no plano que até 48 horas desta aplicação ele esteja, né, com o registro efetivado, né, dentro do SI-PNI, que é o Sistema de Informatização. Não sei se algum de vocês chegou a baixar o aplicativo Conecte SUS, né? Se baixar este aplicativo, se você já realizou a vacina do Covid e o seu município já registrou, que isso já deve ter acontecido, né, aos profissionais de saúde, obrigatoriamente, já aparece o seu registro de vacina e um comprovante de vacinas neste aplicativo. Então, é bastante interessante, até mesmo para viagens internacionais. Para fazer a segunda dose, é obrigatório que o registro da primeira dose seja completo, pois senão não conseguimos registrar, então, a vacina da segunda dose. Né? Sempre é importante, isso é uma premissa do plano também, que a gente oriente a população a procurar os canais oficiais, município, estado ou governo federal. Né? E que a gente evite, então, postagens sem autorizações, né, indevidas, para não comprometer a seriedade do processo. Nesta fase que nos encontramos, estamos completando, então, vários municípios já completaram 100% das pessoas que tenham mais de 60 anos, né, com a vacinação. Aqui em Passo Fundo conseguimos um indicador bastante bom, chegando a 93% dessa população com mais de 60 anos. Para quem não está muito acostumado com vacinação, acima de 90% de cobertura vacinal já é uma vacinação bastante efetiva. As pessoas com síndrome de Down com mais de 18 anos também foram contempladas nesta fase que nos encontramos. As pessoas com insuficiência renal em diálise também, maiores de 18 anos.
As gestantes e puérperas, elas estavam nesse grupo, que foi suspenso dia 11/5, ontem, então, tá? Para a vacina da AstraZeneca. Depois nós vamos comentar um pouquinho sobre o caso que levou a esta suspensão. E pacientes com comorbidades, respeitando, então, as faixas etárias de 59 a 18 anos. Também há outros países que reduziram a faixa etária dos pacientes, das pessoas. No Brasil, o nosso corte, né, são os 18 anos, né, não sendo possível vacinar menores, né, de 17 anos e 11 meses, né, para baixo, não é possível que a gente possa realizar essa vacinação. Sabemos que os Estados Unidos, né, abriu a vacinação primeiro para pessoas com 16 anos e parece que agora, né, eles também vão vacinar acima de 12 anos. As comorbidades, isso foi bastante polêmico essa semana para quem enfrentou a vacinação, né, das comorbidades. É a característica, o que são consideradas comorbidades para a vacinação contra a Covid-19. E aqui houve uma interpretação um pouco errada, né, da vacinação, pois muitas pessoas tinham em mente as comorbidades da H1N1, da vacina contra a influenza. No caso da Covid, pacientes com diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, entravam na vacinação. As pneumopatias crônicas graves, somente. E aqui houve um problema bastante grande, porque a asma leve por si só, ela não entra, né, no grupo prioritário da Covid. Não foi um fator de risco, asma leve, né, para a doença, lembrando da nossa lógica, que são pacientes que têm mais risco de ir ao óbito ou de adoecer gravemente. A hipertensão arterial resistente, a hipertensão arterial estágio 3 e as hipertensões arteriais estágio 1 e 2, com lesão de órgão-alvo, então. Então, se o paciente é um hipertenso estágio 1 com diabetes, ele estaria, então, dentro da vacinação. Outras doenças, né, estruturais cardíacas, então, valvulopatias, insuficiência cardíaca, síndromes coronarianas entravam também, arritmias também estavam, né, dentro dessas comorbidades consideradas próprias para a vacinação, então, da Covid. Doenças congênitas, cardiopatias congênitas, também estavam, e pacientes que têm próteses valvares e marca-passos também estavam dentro deste grupo. Doença cerebrovascular, a doença renal crônica nós já comentamos. Os imunossuprimidos, e aqui foi uma alteração dessa última versão do plano, porque inicialmente somente os pacientes com CD4 abaixo, os pacientes HIV com CD4 abaixo de 340 estavam incluídos, e depois o plano foi modificado e os pacientes HIV, né, pessoas vivendo com o HIV com qualquer CD4, então, foram incluídas no plano, né? Pacientes em quimioterapia, né? Pacientes em radioterapia, pacientes de doenças reumáticas usando imunossupressores, também entravam nesse grupo. Aqui, nas hemoglobinopatias, também houve uma modificação. Inicialmente era só doença falciforme, anemia falciforme, e depois entrou a talassemia major, né, também nesta classificação. Obesidade mórbida, então com IMC acima de 40, síndrome de Down, e a cirrose hepática Child A, B ou C também estão incluídas nas comorbidades.
Então, como vocês viram, são comorbidades bastante restritas, e o que foi observado, né, o que é sabido por todos, é que conforme a idade vai decaindo, temos menos pacientes com comorbidades, e foi isso que aconteceu. A estimativa do nosso município eram 8.500 pessoas com comorbidades. Nós já estamos em praticamente 2.500 pessoas, 9.500 pessoas vacinadas com comorbidades, e a procura já reduziu bastante, né? Já praticamente não há procura dos pacientes para as comorbidades. Qual é a competência municipal? Por que eu trouxe para vocês isso? Porque muitas vezes há uma interpretação errada dos poderes da Secretaria Municipal de Saúde. Então, o que cabe à Secretaria? É a coordenação e a execução, né, da vacinação. Então, nós somos executores de um plano, né, que vem do governo federal e é aprovado pela comissão bipartite, que é o gestor estadual e os secretários municipais, né? E as secretarias fazem essa aplicação das doses e toda a estratégia, então, que envolve a aplicação. Também a notificação e a investigação dos eventos adversos e óbitos associados, então, à vacinação. Faz a gerência, então, desse estoque que chega distribuído e é responsável pelo armazenamento e o transporte para os seus locais de uso. Então, essas são as competências da gestão municipal. Descarte e destinação final dos frascos, seringas e agulhas também é da competência da gestão municipal, né? Bem como eu falei no início para vocês, toda a colocação das informações no Sistema Nacional de Informação sobre a Vacinação. Em Passo Fundo, nós temos uma central, então, de vacinação, que ela foi destinada somente para a população que faz a rotina das vacinações, crianças que nascem, teste de pezinho. Então, na nossa central, não há vacina contra a Covid, né, na central. A gente possui uma central de distribuição que fica na vigilância sanitária, 25 salas de vacinação, dessas, 8 estão sendo utilizadas para a Covid, e um ponto remoto, que foi o CTG Lalau Miranda, que foi uma iniciativa após o primeiro dia de vacinação, que observamos que iríamos necessitar, sim, de um ponto grande, inclusive para drive-thru, que não atrapalhasse a dinâmica da cidade. Diariamente, então, fizemos todo o balanço da rede frio, caixas térmicas, gelo, freezers e termômetros, e foi feito toda uma análise, porque estávamos muito receosos que fosse faltar insumos, agulhas, seringas, algodões, né, material de descarte. Então, o município também fez uma aquisição, caso esses insumos não fossem entregues pelo Estado, né? E as planilhas de cadastro e a digitação dos vacinados também faz parte da nossa logística. Aqui, na presença de todos vocês, eu tenho que agradecer a todas as secretarias municipais, porque todas as secretarias nos auxiliam na vacinação, né? Cedendo seus servidores, né? Para que nós possamos fazer, então, esse grande movimento aqui da vacinação em Passo Fundo, que já chegou a uma cobertura de mais de 25%. Né? Nesta fase que estamos, é muito difícil para o profissional que não é da área da saúde avaliar os pacientes com comorbidades. Então, nós solicitamos apoio, né? O Dr. Paulo Reicher aqui nos ajudou bastante, logístico das instituições de ensino superior, então, principalmente da medicina
e da enfermagem para a vacinação nessa fase. Fizemos duplas de cadastro, então, um aluno da medicina ou um enfermeiro, né, ou um médico, tivemos médicos também voluntários para nos ajudar nessa fase, né, e que avaliam as comorbidades para realizar o cadastro e a posterior vacinação. Isso acontece em real time, né? São aproximadamente, quando a pessoa começa a realizar o cadastro, 5 minutos de cadastro e depois ela vem para a vacinação, né? Então, a gente precisa desse auxílio nesse momento, porque é um grupo, como vocês viram, complexo, para que um profissional cadastrante que não é da área da saúde, e até mesmo sendo da área da saúde, às vezes tem, então, uma dificuldade de avaliar o paciente. Aqui está como nos organizamos na nossa estratégia. Então, cadastramos as pessoas manualmente. Após a comprovação do grupo prioritário, a pessoa necessita aportar o CPF ou o cartão SUS e um comprovante de endereço, a vacinação propriamente dita, e depois esse cadastro vai para os nossos digitadores. E nós temos uma meta que, terminando a vacinação, nós estamos com 100% dos cadastros realizados no mesmo dia. Então, estamos em dia, então, com o nosso sistema de informação do PNI. Essa seria a primeira parte, então, da nossa aula, né, sobre como organizamos a estratégia, então, da vacinação em Passo Fundo. Agora vem a parte, eu acho que todos estão esperando, então, são as vacinas contra a Covid-19. E vamos falar um pouco delas. O doutor Paulo, no início da sua fala, ele comentou que foi algo nunca visto no desenvolvimento da pesquisa, né, e ciência no mundo. Aqui está o tempo que normalmente as vacinas demoram, né, para serem estudadas e entregues ao consumo público, né? Geralmente, a pesquisa científica é entre 2 e 5 anos para iniciar os estudos. Estudos de fase 1, 2 e 3 demoram cerca, numa média de 2 anos e meio, cada fase do estudo, né? Alguns setores têm que voltar os estudos, ou recrudescer, ou repesquisar. Então, também, algumas vacinas demoraram 9 anos em fase 2, para depois ir para a fabricação, registro sanitário, entrega e estudos pós-liberação de farmacovigilância. Então, se nós observarmos, em nenhum ano de pandemia, nós avançamos mais do que as outras vacinas demoraram cerca de 10 anos para serem estudadas, né? Então, ela foi a mais rápida já vista na história. Depois dela tinha sido a da H1N1, né? Uma das também vacinas que foram feitas aí de uma maneira também acelerada. Que tipos de vacina contra a Covid que nós possuímos, né? Nós vamos falar um pouco de cada uma delas. Principalmente 4 tipos. As vacinas com vírus, as vacinas genéticas, as vacinas de vetor viral e as vacinas com bases proteicas. Então, são as principais vacinas desenvolvidas e em fase 3, e algumas aprovadas já, que possuímos. O que temos, né, no nosso país? Nós temos a vacina Coronavac Butantan, que está aprovada para uso emergencial.
ela é uma vacina de vírus vivo inativado. Temos também a vacina Oxford, AstraZeneca, que é uma vacina de vetor viral, que usa um adenovírus de chimpanzé. Esta está com registro definitivo. E a vacina da Pfizer, né, que também usa RNA mensageiro, que também está com registro definitivo. Outras vacinas também já estão aprovadas ou solicitando aprovação na Anvisa. É a Johnson & Johnson Janssen, que também é uma vacina de vírus vivo, de vetor viral, está aprovada para uso emergencial. A Moderna, que é uma vacina bastante usada nos Estados Unidos, não tem pedido de autorização ainda no nosso país. A Sputnik V, que é a vacina russa, né, também é de vetor viral, como a Oxford e como a Janssen, já está com certificado de boas práticas. E a Covaxin, de vírus vivo inativado, que está, no momento, com certificado negado. Qual é a encomenda tecnológica, a previsão que temos de entrega de vacinas para o ano aqui de 2021? 210 milhões, né, 4 de doses da Astra, da Butantan Coronavac, 46 milhões no primeiro semestre e 54 milhões no segundo semestre, né? A Precisa Covaxin, prevista 20 milhões de doses, mas por enquanto há problemas no registro. A Sputnik, 10 milhões de doses. A Janssen, 38 milhões de doses. E a Pfizer, 100 milhões de doses, então, para o nosso país, no ano de 2021. Já falamos, né, as que possuímos aqui no nosso país, então, né, a do Butantan, né, feita ainda com o IFA, o ingrediente, IFA é o ingrediente farmacêutico ativo ainda importado, né, da Índia, da China. A AstraZeneca, também com importação ainda do IFA, e a AstraZeneca produzida também pelo consórcio COVAX Facility, né, que o país também aderiu a esse consórcio. Temos também agora a vacina da Pfizer, que já houve 2 distribuições, mas somente para as capitais. Por que para as capitais? Porque essas vacinas da Pfizer, elas precisam ser conservadas a freezers -70 e o interior do país não tem a estrutura para a conservação, né, desse tipo de vacina. Quando a gente elaborou essa aula das vacinas, a maioria dos estudos estavam em fase 3, né, para as vacinas. Vou falar um pouquinho de cada tipo de vacina para vocês entenderem a tecnologia usada para a confecção, então, para a produção dessas vacinas. As vacinas de vírus inativados são vacinas já bastante conhecidas. Elas vão colocar, então, vão sensibilizar o organismo, né, expondo, então, vírus que foram ou quimicamente, né, ou por procedimento físico inativados. São vacinas bastante seguras, né, imunogênicas, e os vírus, independente do que há uma crença popular, eles não têm capacidade de replicação, né? Algumas pessoas podem confundir com vacinas de vírus vivos atenuados, que não é o caso da vacina da Covid. Tá? Então, aqui, o vírus recombinante
também ele é inativado e ele vai funcionar como um transportador do material genético do vírus-alvo para dentro da célula, para que ocorra, então, a replicação do material genético. As vacinas de vetores virais, né? Ela pode ser usada como a vacina da Astra, uma vacina de vírus, de adenovírus de chimpanzé, ou como outras vacinas usando adenovírus humanos, né? E eles vão levar, então, para dentro das células o material genético, principalmente no caso da COVID, a proteína Spike ou S, para que haja, então, a sensibilização dos anticorpos na exposição dessas proteínas, né? Então, é importante a diferenciação. Então, aqui na vacina de vetor viral, eu obrigatoriamente tenho que inativar um vírus, né? Ou que no caso é o adenovírus, ou de animal, no caso chimpanzé, ou de humano, para que ele leve, então, essa proteína spike para dentro da célula. Não há, alguns também falaram, alteração do adenovírus, né, uma incorporação do adenovírus com o material genético humano. Isso também não acontece, né? É só a replicação mesmo da proteína antigênica aí, que é a proteína spike. Vacinas de RNA mensageiro, então. São segmentos do RNA mensageiro do vírus que vai fazer, então, dentro da nossa célula, ele leva a partícula spike, né, encapsulado em nanopartículas. Esta é a novidade da COVID. As outras vacinas, elas já eram conhecidas. Essa vacina, ela é a primeira vez, então, que está sendo colocada, né, testada nessa doença ou em qualquer doença, né, porque ela não havia sido usada. Temos 2 exemplos de vacinas com RNA mensageiro. A vacina da Pfizer, como eu falei antes para vocês, que a conservação é a -70, e a vacinação da Moderna, né, que também é a -20. Um obstáculo muito grande para essa vacina no nosso país, então, é a possibilidade de geladeiras, de freezers, nessas temperaturas, né? Essa é uma vacina que já está também aprovada para uso. E a vacina da Pfizer, ela foi testada e está aprovada, inclusive em bula, para gestantes e puérperas, diferente da vacina da AstraZeneca, que não foi testada em gestantes. Vacinas com unidades proteicas também são outros tipos de vacinas contra a COVID, e aqui são vacinas também conhecidas e já usadas em larga escala, que aqui só fazem a apresentação da unidade proteica do vírus. Aqui um exemplo é a nossa vacina bastante conhecida, que é a vacina contra a hepatite B. Bom, a vacina do Butantan, eu sei que vocês acompanharam aí o problema do IFA. Houve um delay de mais de 20 dias da importação do insumo, então o Butantan não conseguiu entregar o quantitativo total da dose e a vacina está bastante atrasada, principalmente a segunda dose. Os primeiros estudos que foram lançados sobre a vacina do Butantan, eles demonstravam resultados superiores a 92%, né? E no intervalo de 14 dias e 97% no intervalo de 28 dias. Esses estudos foram revisados posteriormente
e se vê uma eficácia em mundo real de 77% dos casos, né? Isso é importante se falar, porque estudos de vida real depois é o que vão demonstrar realmente se essas vacinas vão ser efetivas ou não, até pela própria rapidez que elas foram elaboradas. Analisando mais os dados no estudo que foi realizado, se observou que ele evitou, né, os casos graves em praticamente 100%. E os casos graves e a hospitalização, então, em 77%. Atualmente, a vacina do Butantan no nosso estado, ela está orientada para 28 dias. Estamos com algumas pessoas já com mais de 40 dias de atraso. Existe um estudo sendo feito, né, para a administração em 40 dias da Butantan. Não há publicação ainda desse estudo, mas o Ministério já sinalizou que não há necessidade de reinício da vacinação com esse atraso. Traçando um paralelo para outras vacinas, como a da própria hepatite ou tétano, mesmo a vacina em atraso, né, é realizada, então, a vacinação sem precisar iniciar novamente os esquemas. Então, aqui é o resumo dessa nossa vacina, né, o quanto é uma vacina intramuscular. Os frascos são multidose, e aqui houve um problema, né, também, não sei se todos ouviram falar, mas as vacinas, elas não dão 10 doses. Elas foram testadas pelo Butantan com uma seringa de insulina, a seringa de 1 ml, mas as seringas que foram distribuídas pelo Ministério e pelo governo do estado foram seringas de 3 ml. Nas seringas de 3 ml, houve até um teste pelo estado, né? O primeiro município que notificou esse problema foi Passo Fundo. Elas estavam dando 9,2 linhas praticamente nas seringas de 3. Houve um teste controlado do estado e realmente se provou isso, apesar do Butantan insistir, né, que tem 10 doses por frasco. Mas pode ter até na seringa de insulina, mas nas seringas de 3 ml, então houve também uma quebra, né, para baixo dessas doses. Né? O intervalo, então, como falei para vocês, é de 4 semanas, né, 28 dias, e são feitas 2 doses. É uma vacina tranquila, com poucos efeitos colaterais. O que se observou, né, desde fevereiro até agora, para a Coronavac no nosso município, foi vermelhidão local, numa minoria de pacientes no local de aplicação, bem como alguns pacientes apresentaram picos de febre com duração de 24 a 48 horas. Não tivemos nenhum evento grave relacionado à vacina do Butantan. O tempo de validade após aberto o frasco é de 8 horas e ela se conserva, como a maioria das vacinas, de 2 a 8 graus. A vacina da Fiocruz Astra, né, é uma vacina também bastante aí, utilizada no nosso país até o momento, né? As doses também são intramuscular 0,5 ml. E os primeiros estudos realizados, né, são estudos de soroconversão, então, foram superiores a 98%, né, de eficácia após, então, a primeira dose e 99% de eficácia após 28 dias da segunda dose. Né? As doses da Astra, então, são 2 doses com intervalo de 12 semanas. E aqui no estudo, né, quando se observou grupos específicos,
se viu que pacientes que tinham uma ou mais comorbidades chegavam a uma eficácia, então, de 73%. Né? Isso é interessante porque ela fica bem similar à vacina, ao que se consegue na vacina do H1N1, para vocês terem uma ideia que a vacina do H1N1 é cerca de 70% de eficácia nesses pacientes com uma ou mais comorbidades também. A vacina, então, aqui ela chegou no nosso país em 3 apresentações, e o que a gente ganhou agora foi que, inicialmente, a que vinha com importação do IFA, da Índia, ou a COVAX, elas tinham 6 horas após a abertura do frasco de duração. E os frascos agora, né, feitos na Fiocruz, eles têm 48 horas. Houve uma mudança da tecnologia já, e conseguimos nesses frascos, né, 48 horas de duração, então, após abertos, melhorando, então, toda a dinâmica da vacinação. São vacinas também que se conservam nas geladeiras comuns de vacinação, de 2 a 8 graus. Uma dúvida bastante grande, né? Eu vou falar principalmente dessas duas, que são as vacinas que possuímos no interior do estado, porque a Pfizer, ela não vai ser entregue, então, como eu falei antes, né, no interior do estado do Rio Grande do Sul, somente nas capitais do Brasil. Devido, então, a uma ausência de estudos de administração simultânea de vacinas, se preconiza para o COVID um intervalo no mínimo de 14 dias entre a vacina do COVID e qualquer outra vacina do calendário. Existe, sim, uma justificativa aqui, uma exceção para alguns casos, como a imunoprofilaxia do tétano, a administração dos soros antiofídicos, a profilaxia pós-exposição da raiva humana e para controles de surto de sarampo ou hepatite A. Outra administração simultânea que nós temos que cuidar bastante é de imunoglobulinas específicas. Né? Elas deverão ter também um prazo, né, um intervalo não menor aí, né, de 14 dias da vacina do Covid. Então, aqui está um slide para mostrar o intervalo das vacinas. Então, a primeira dose, da Astra, eu posso esperar 14 dias, fazer no 15º a vacina da gripe, e como ela é uma vacina de 90 dias, depois de 75 dias, eu posso fazer a segunda dose da Astra. A dose da Coronavac, então, o ideal é que se faça, então, as 2 doses, lembrando que no Rio Grande do Sul é 28 dias, para se depois fazer a vacina da gripe. Podendo, como é de 28 dias, também fazer no intervalo das 2 doses da Coronavac. Alteração de vacinas. Eu fiz Coronavac, posso fazer vacina da AstraZeneca? No nosso país, isso é considerado, né, um erro de vacinação, de imunização. E ele tem que ser colocado e notificado no ESUS Notivisa, né, e esse paciente acompanhado para eventos adversos e falhas vacinais. Outra pergunta importante que os pacientes fazem, alguns de vocês podem até ter se perguntado, é que existem alguns testes de eficácia de vacina. Por exemplo, anticorpos neutralizantes. Algumas pessoas estão se vacinando e fazendo esses testes, né, para ver se tem imunidade. Algumas pessoas não apresentaram testes de anticorpos neutralizantes positivos e questionam uma terceira dose das vacinas contra a Covid, tanto da Astra
como da Coronavac, que é o que temos vacinado no nosso país, principalmente. Não há indicação neste momento de terceira dose. Existem alguns estudos sendo realizados com a Coronavac, mas ainda no nosso plano nacional não está indicado terceira dose para a Coronavac. Aqui eu trouxe um quadro para vocês dos grupos prioritários da vacinação no nosso país. E aqui eu trago uma novidade em primeira mão, porque às 6 da tarde terminou a reunião da comissão bipartite e municípios que já cumpriram a CIB anterior, que era a vacinação de pacientes com comorbidades até os 40 anos, e tem remanescentes de dose, podem fazer a vacinação dos professores, então, do ensino infantil, que são as creches e a pré-escola. Então, isso, né, do ensino infantil, do ensino fundamental, nós vamos poder iniciar a vacinação. A CIB sai oficialmente amanhã de manhã, então nós vamos evoluir. Então, já estamos aqui no grupo 18, né, do Plano Nacional de Vacinação. Aqui está um comparativo, então, dos tipos de vacina que estamos, né, à disposição no mundo, as principais, né, vacinas. Todas são, por enquanto, de 2 doses, e a eficácia é bastante variável, dependendo da vacina, né, que possuímos. Farmacovigilância, então, sobre as polêmicas aí das vacinas e o que temos observado. Estamos com vários casos notificados da vacina AstraZeneca. Nenhum evento grave no nosso município, mas vários eventos com febre, durando até 48 horas, diarreia e vermelhidão, edema local importante. Temos um caso somente de efeito trombótico no membro superior, que foi inicialmente avaliado como trombose e depois se observou, não se concluiu que era pela vacina, não havia alteração no Doppler e o que havia era a formação de um abscesso. Então, não foi conclusiva essa investigação trombótica no nosso município. O que eu trago para vocês aqui são vários eventos que começaram a ser notificados quando iniciou-se a vacinação em dezembro, né, de 2020. E, principalmente, o que eu gostaria de falar para vocês são os eventos associados às vacinas de vetores virais, que eu trago vários repórteres, né, sobre o problema da vacinação de vetor viral e o que se observa, né, que são mais até 2 semanas após a vacinação, as mulheres com menos de 60 anos, foi observado da AstraZeneca 4 a 6,5 casos por milhão. Eu vou mostrar um quadro para vocês depois sobre isso, comparativo, o que isso significa. Da Janssen, 6 casos em 7 milhões, então é menos frequente ainda que a AstraZeneca, dando uma trombose trombocitopênica, então, em sítios não habituais, como circulação porta e sistema nervoso central. Parece que essa vacina ela sensibiliza algumas mulheres, né, principalmente, para a produção de anticorpos contra plaquetas, fazendo uma síndrome muito semelhante à trombocitopenia induzida por heparina.
a mortalidade nesse caso chega, então, a 40%. Aqui são outros estudos, né, sobre as tromboses, né, também de uma apresentação do Dr. André, que nos mostrou aqui também uma prevalência, se vocês observarem, também maiores em mulheres, né, são 3 estudos que observaram casos de trombose induzidas, e os anticorpos que foram contra as plaquetas, eles foram do tipo anti-PF4, né? São os anticorpos. E os sítios principais foi seio venoso central, as veias corticais e a veia porta do sistema porta. Praticamente todos 2 semanas após vacina e uma mortalidade, né, bastante elevada desses pacientes. O que chama atenção, né, é realmente a prevalência, né, maior na população feminina. Aqui são todos os estudos da Astra. Como reconhecer isso, né? Como saber? Esse é um estudo feito, né, também para a vacina da Johnson & Johnson. Também há relatos sobre essas intercorrências, e também foram mulheres, dor abdominal, plaquetas baixas, com fibrinogênio baixo, TTPA alto, dímeros D alto. Então, tipo uma CIVD-like, bem semelhante. Nesse caso relatado, foi uma trombose venosa, né, esplâncnica, com trombose também do seio venoso transverso, né? Essa paciente, ela evoluiu pós-heparina, então, para um AVC hemorrágico, né? Também tinha ELISA positivo para o complexo PF4, né? Também. Qual é a importância de pensarmos, então, na síndrome trombose trombocitopênica, principalmente nas vacinas de vetor viral, né? Janssen e vacina da AstraZeneca, no nosso caso, no nosso país. É a conduta nos casos suspeitos ou confirmados, porque não podemos administrar heparina, não podemos transfundir plaquetas. Os anticoagulantes orais diretos, né, eles estão indicados, e a aplicação de imunoglobulina numa dose bastante elevada, de 1 grama quilo dia, né, da mesma forma que fizemos para o Guillain-Barré, por 2 dias nos casos mais graves. Então, essa é a conduta atualmente mais discutida para o tratamento, então, desta complicação. Mas isso é tão importante que justifica não vacinarmos. Então, eu trouxe aqui um quadro bastante interessante que fala sobre a possibilidade, os riscos, então, de tromboses, de eventos trombóticos. Para a vacina da Astra, são 4 casos em 1 milhão, então são 0,0004%. O uso, então, de pílula anticoncepcional, né, nós temos 0,05 a 0,12% de eventos trombóticos. Fumantes, né, 0,18. E a própria infecção por Covid, ela tem um índice altíssimo de eventos trombóticos, como provavelmente o Marcolin já deve ter conversado com vocês, né, também sobre isso, o Gilberto, de 16,5% de eventos trombóticos. Então, epidemiologicamente, em estudos populacionalmente, não se justifica não vacinar pelo número de eventos trombóticos que possa ser observado. Então, em vacinas de larga escala, né, isso pode ser observado neste tipo de vacina, é o que os estudos têm demonstrado. O que aconteceu? Houve, então, um óbito
né, de uma gestante no Rio de Janeiro, com evento trombótico causado pela Astra, né, está em investigação, mas para haver essa investigação, o Ministério optou, então, por suspensão não só das gestantes, como as puérperas, né, da vacina, então, da Covid Astra para as gestantes. A vacina da Pfizer e a vacina da Coronavac, né, a Butantan, podem ser aplicadas, então, em gestantes. Mas a da Astra, por enquanto, está suspensa, né? Por que foi autorizado, então, mesmo não estando em bula pelo Ministério? Porque foi visto, né, principalmente nos últimos meses, um aumento da taxa de mortalidade, então, das pacientes gestantes. Aqui em Passo Fundo nós tivemos dois casos, se não me engano, né, também de óbito em gestante por Covid. Não sei se vocês lembram, em 2009, do H1N1, as gestantes também foram um grupo, né, que até hoje é o grupo prioritário, né, um dos grupos prioritários da vacinação do influenza, né, contra a influenza, pelo risco de óbito. Existem também 7 casos em investigação para parto prematuro, que já foram concluídos e não foram associados, 7 casos no país, né? E não foram associados, então, à mortalidade, ao aborto espontâneo, então, desculpe, pela AstraZeneca. Então, já foi excluído essa possibilidade. Então, o caso que está sendo investigado agora é o caso da gestante do Rio de Janeiro. Como estão o desenvolvimento, então, das vacinas? Esse é um slide bem recente, né? Agora de maio ainda. Temos 48 vacinas sendo testadas em fase 1, 36 vacinas em fase 2, 27 vacinas em fase 3, que são testes de larga escala. Temos 6 autorizadas, né, precocemente, 8 aprovadas e 4 trials que foram, então, abandonadas. 4 vacinas, então, que depois foram abandonadas. Então, provavelmente no próximo ano, teremos mais vacina, então, desses 4 tipos que falamos principalmente, né, autorizadas aí, estudadas pelo menos, né, para uso em larga escala. Bom, eu queria agradecer, e eu tinha combinado de tarde com o Paulo de fazer uma apresentação em 30 minutos, acho que foi até mais longo, um pouco a mais que isso, 40 minutos, para que eu possa abrir para perguntas, que eu sei que devem ser bastante, né, para poder ajudar vocês a esclarecer alguma dúvida, caso tenha. É um assunto bastante complexo, vacinas, né, mas eu pelo menos tentei trazer um panorama geral do que está acontecendo agora na vacinação, então, contra a Covid-19. Muito obrigada. Obrigado, doutora Cristine. Muita valia a sua apresentação, rica em números, né, da nossa realidade. E perguntas, temos perguntas. Vou começar pela primeira aqui, tá bom? Gostaria de saber, da Fernanda Sartor, gostaria de saber por que tem tantos casos de pessoas que fizeram as 2 doses da vacina, mas estão testando positivo. A vacina, como a gente comentou, ela não exclui 100% que você vai ter a Covid. Outro fato interessante é as novas variantes. Eu sei que vocês têm acompanhado, o teste é divulgado semanalmente pelo Estado, né? Nós tivemos o problema da variante P1, né? E as vacinas, elas não protegem totalmente, elas têm menos eficácia para as mutações, né?
provavelmente a vacina da Covid ela vai evoluir por um pool de cepas, como é a vacina trivalente ou tetravalente do influenza. Então, a perspectiva que se tem é que se evolua para um pool de vacinas e que ela seja uma vacina que provavelmente, anualmente, nós vamos ter que fazer, com o pool das cepas mais circulantes aí que temos. Ela trabalha em laboratório, não sei se esse fato acrescenta alguma diferença na sua resposta. Não, não. É porque ela não vai proteger 100%. O que ela protege é das formas graves, né? Contra a variante que ela foi testada. Né? A gente já sabe que para a variante P1, né, a eficácia diminui bastante. Tem uma outra pergunta aqui, eu acabei pulando, da Tamires. Eu não sei se a senhora já não contemplou na sua apresentação, mas se quiser fazer alguma observação mais específica, é da Tamires a pergunta. Boa noite, queria uma observação de como está o vírus aqui no estado, no Rio Grande do Sul, e uma estatística sobre ele. Nós temos várias variantes no estado. Já temos a P1 sim no estado, né? Houve uma redução importante dos indicadores, tanto que motivou o governo do estado a fazer uma mudança, né, no protocolo de distanciamento social, que vai ser publicado oficialmente quinta-feira, né, com várias alterações, inclusive a queda do sistema de bandeiras, né? Só que o que se observou aqui, por exemplo, em Passo Fundo, nós observamos que desde o dia 6 começou a haver um aumento novamente de casos, chegando no ápice dia 9, 10 e 11. Né? Então, ontem, principalmente na segunda-feira e ontem, houve um aumento novamente de internações. Então, se acredita que seja em ondas, né, esse aumento, né, e ele pode coincidir aí com o comportamento, né, mais de aglomeração das pessoas, né, o que a gente tem visto, e acreditamos que talvez tenha um aumento nessa semana epidemiológica, que é a 17ª, e o Rio Grande do Sul já estava no sistema de informatização, né, do governo federal, com uma probabilidade já vista na 14ª semana epidemiológica, isso é 3 semanas atrás, que teria 95% de probabilidade de aumento. Era o único estado da federação com probabilidade tão alta de aumento. Isso são fórmulas estatísticas que são usadas, então já se assinalava que pudesse ter o aumento de alguns casos no Rio Grande do Sul. Doutora, mais uma pergunta aí no bate-papo também. Incentivo todos que quiserem fazê-la por escrito, tá? Só clicar aí no bate-papo e deixar a pergunta, tá bom? Essa aqui é da Caroline. Após quanto tempo da aplicação da vacina pode causar trombose? A média foi 14 dias, 2 semanas após a segunda dose. Foi o que foi observado, mais ou menos, desculpe, depois de qualquer dose, ou da primeira ou da segunda. Então, uma média de 14 dias, né, é o que foi observado. A doutora Sheila pediu aqui, quem teve um evento de coágulos na primeira dose, como fica a segunda dose? Ele é considerado um evento adverso grave e não vai fazer a segunda dose. Vai ficar com o esquema de vacinação incompleto. Não tem indicação de completar a dose. Completar a imunização com as 2 doses. Perfeito. Lá para mais uma pergunta. Essa aqui é da Caroline. Boa noite. Gostaria de saber se uma pessoa assintomática que não sabe que está com o vírus, se ela faz a vacina, quais são as consequências para ela? O que se sabe atualmente, não se foi feito teste desse tipo, mas pode ter uma interferência, né,
na eficácia vacinal, na produção de anticorpos efetivos, então, para essa vacina. Fenômeno grave não se observa, mas que é uma pessoa que está mais debilitada, né? Então pode propiciar aí alguns sinais que podem se confundir com eventos adversos vacinais. Então a pessoa pode ter febre, achar que é da vacina e é do vírus, ou alguma outra reação, um fenômeno trombótico, né? Se a pessoa está com Covid, como vai saber se é do vírus ou da vacina? Então não é recomendado, e a recomendação é 30 dias, né, após Covid, para fazer qualquer uma das vacinas disponíveis. Essa pergunta próxima aqui é de uma agente de saúde aqui de Birubá, da Salete. A gestante que fez a vacina AstraZeneca, por exemplo, no dia 6 de maio. Como fica em relação à segunda dose? Se existe algum risco ou ela não poderá fazer a segunda dose? Isso foi uma das perguntas, né, que ontem, quando a gente recebeu a informação, né, todo mundo se fez. Nós temos 291 gestantes nessa situação, né, aqui em Passo Fundo. E foi a pergunta da live também da coordenadora nacional do sistema de vacinação, que é a Franciele, e a orientação é que não se vacine, por enquanto, a segunda dose, tá? Que a gente não faça a segunda dose na gestante, até a conclusão da investigação, tá? Então, todos vamos aguardar a orientação do Ministério, mas ela vai ficar, por enquanto, com uma dose só. Temos 90 dias aí, né, para saber a resposta, porque a vacina da Astra, né, são 12 semanas a segunda dose. Então, esperamos algum esclarecimento aí do Ministério para os próximos dias, né, para a gente poder concluir essa vacinação. Doutora, essa pergunta do Jefferson Silva. Ainda não há dados suficientes sobre a eficácia da vacinação atrasada, correta? Sim, não há dados. Então, às vezes, as pessoas perguntam como é que vai ficar isso? Ninguém sabe. Vou ser bem sincera, não há estudos sobre atraso vacinal, né? Há um estudo que está sendo conduzido para a da Coronavac em 40 dias, mas se nós traçarmos paralelos, principalmente com a vacinação infantil, né, doutor Oromar, a gente não deixa de fazer as doses das crianças mesmo, a gente atualiza o calendário vacinal. A gente não inicia uma nova vacinação. E as crianças fazem imunidade, né? Então, se pensa que esse atraso ele não vai ser prejudicial numa forma tão significativa que tenhamos que começar um novo esquema vacinal novamente, né? A ideia é que, pelo menos em mais 20 dias, se entre na normalidade da vacinação novamente. Nós, do estado do Rio Grande do Sul, estamos sofrendo mais essa realidade, porque eu não sei se os senhores lembram, quando o ministro Pazuello autorizou que se estendesse a vacinação, né, das primeiras doses, não armazenassem mais as primeiras doses, o estado do Rio Grande do Sul decidiu, então, ele estava aguardando as primeiras doses, as segundas doses, então o estado vacinou as primeiras doses. Todas, né, numa iniciativa de tentar vacinar o maior número de pessoas possíveis. Né? Essa foi a lógica, não contando com os atrasos que vieram. Então, o estado do Rio Grande do Sul e o estado da Bahia são os que mais estão sofrendo com atraso, porque eles realmente não provisionaram nada na tentativa de estender mais a vacinação para a população. A partir de agora, sempre as remessas elas estão sendo, a partir de 3 remessas atrás, nós já vamos para a 20ª remessa, a remessa de amanhã é a 20ª remessa, né? Ela já está sendo guardada vacinas de segunda dose no estado, na possibilidade de que nas próximas venha a se faltar. Então, na remessa de amanhã, chega somente segunda dose da AstraZeneca, não vem nenhuma dose de primeira dose, e vem 82%
da cobertura da Coronavac, da 10ª remessa que está atrasada ainda. No nosso caso, em Passo Fundo, só do dia 30, que deveriam ter vacinado dia 30 de abril, são 3.110 pacientes. E nós vamos receber umas 800. Cristine, então, eu tenho uma pergunta para ti que me faz para mim, né? Então, eu sou a favor de que as crianças todas voltem para a escola, né? Desde que se tomem as medidas de isolamento, né, dos casos suspeitos, e que se faça um protocolo como o Estado do Rio Grande do Sul, através da sua Secretaria de Educação, recomenda. Então, claro, se as professoras puderem fazer a vacina, eu acredito que vai ser muito bom, porque as professoras vão ser carreadores do vírus, né, nas escolas. E as crianças, a gente sabe que pelas experiências no mundo todo, elas transmitem menos, né, e se contaminam menos, né, desse vírus. Então, eu acredito, eu não sei se tu tem alguma notícia, eu não tenho notícia nenhuma de que esteja se desenvolvendo vacina para crianças, né? Eu acho que a menor é a da Pfizer, que é de 12 a 17 anos, né? Isso. Exatamente. Então, eu acho que assim, eu gostaria assim, da sua opinião a respeito dessa polêmica que se formou, né? Em que é necessário vacinar toda a comunidade escolar para depois voltar às aulas. Eu acho que a perda em caráter educacional para o pessoal da rede pública é muito grande, e para todas as crianças, em caráter psicológico, as crianças estão sofrendo muito com as histórias de ficar em casa e não ter relacionamento com seus colegas. Então, eu acredito que a volta à escola deve ser muito importante e que os cuidados de distanciamento precisarão continuar, mesmo que a gente vacine as professoras. Aí eu gostaria da tua opinião, como secretária, como especialista na área. Eu concordo exatamente com a sua opinião, né? Eu também sou a favor do retorno às aulas, claro, mantendo as medidas de segurança, distanciamento. O professor, né, aqui na nossa cidade, eles estão usando máscara de 3 camadas com face shield, né, para dar as aulas. Mas eu não acredito numa estratégia vinculada à outra, só voltar após vacinar, né? Eu acho que já perdemos bastante, né, em termos das crianças, 1 ano afastada das escolas. Isso é uma coisa que nós não vamos recuperar como sociedade, né, logo. Saiu um estudo ontem, fresquinho, né, da USP, falando da baixa transmissão das crianças, né? Então, as crianças são baixos transmissores. O problema maior é na educação infantil mesmo, porque as crianças, né, têm mais esse problema de não nem está indicado o uso de máscara para crianças abaixo de 6 anos, né? Não é indicado, porque elas não conseguem ficar de máscara. Então, por isso a estratégia de se começar a vacinação pela educação infantil, né? Por causa da dificuldade das crianças se cuidarem. Mas eu concordo, né, que a volta às aulas ela é necessária, seguindo os procedimentos padrões, porque se ilude quem acha que nós vamos terminar essa pandemia em julho, né? Nós não vamos, né? Nós vamos mais bastante tempo. Eu acho que se nós formos até dezembro aí, seria muito bom, mas eu acredito que nós vamos conviver por muito e muito tempo com o Covid ainda nas nossas vidas. Doutora, estou impressionado com o seu raciocínio, a clareza e o detalhismo dos lotes, da porcentagem. Parabéns, parabéns. Mais uma pergunta aqui para a senhora. É viver Como, como é que entra tanta informação assim dentro da cabeça e ela está acessível rapidamente? Parece que a senhora está recebendo na mesma hora essa informação. Não tem ninguém soprando aí para a senhora, não. Não, mas é impressionante mesmo. Como leigo, tá?
Uma pergunta, doutora, da Eduarda. Para a vacinação, os pacientes só podem se vacinar na sua cidade de origem, ou caso tenham mudado, podem se vacinar nessa nova cidade? Então, tem algum controle em relação a isso? O que a maioria dos municípios tem feito? Como as vacinas elas são distribuídas pela população do município, a grande maioria dos municípios estão solicitando, né, um comprovante de endereço, porque a distribuição das vacinas está sendo por, né, município, dos trabalhadores de saúde pelo influenza, né, pela vacinação 2020 do influenza, e o restante, então, por estatística do IBGE. Então, a maioria dos locais pede o comprovante de endereço. O que nós temos o bom senso? Né? Acho que isso é muito bom senso. Então, vem um senhor idoso, ou vem uma senhora de Passo Fundo, que está com o pai ou a mãe, acompanhando. O pai e a mãe não têm comprovante de endereço, está aqui, né? Ou vem receber a segunda dose, fez a primeira dose. Isso está acontecendo bastante. Fez a primeira dose, por exemplo, lá em Santa Catarina, estava na praia, fez a primeira dose na praia, daí veio fazer a segunda dose aqui. A gente confere na hora se existe registro da primeira dose no SI-PNI, no Sistema de Informação, e vacinamos as pessoas. Mas há uma certa resistência dos municípios de fazerem de pessoas que são de fora. Né? Então, aqui a gente tem sido assim bastante rigoroso e questionado bastante para quê? Para que não venham outras pessoas vacinarem nos municípios. Isso tem sido uma conduta de controle, porque as vacinas são distribuídas por porcentagem, né, de idosos, de comorbidades, de gestantes registradas no município. Eu tenho mais uma pergunta aqui, da doutora Sheila, novamente. A pessoa que tem um evento adverso, quem ela deve comunicar? Normalmente, cada cidade tem um sistema, né, de controle. No nosso caso, é a vigilância epidemiológica, que faz todo o estudo desse agravo. Então, ela notifica o evento adverso relacionado à vacinação e ela faz o acompanhamento desse paciente. Né? Então, ela faz esse acompanhamento. Cada cidade provavelmente tem um telefone, né? Ou é a própria Secretaria Municipal de Saúde que deve ser avisada. Então, frente a um evento adverso, né, se tem que notificar. E isso é muito importante, porque a gente está construindo conhecimento ainda. Né? A gente não tem esse conhecimento concluído em vacinas da Covid. Então, isso está sendo, né, todo dia construído. Então, os eventos adversos são importantes de serem notificados. Obrigada. Oi. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém da equipe que quiser passar para a doutora? Eu tenho até sobre isso, doutora Cristine. Fala, Cris. E ontem eu falei, para ver se eu não falei errado, porque eu dou uma aula de farmacovigilância, e não especificamente para a vacina do coronavírus, mas eu acho que se aplica. Existe no site da Anvisa o Vigimed, onde o cidadão comum ele pode fazer notificação de eventos relacionados a medicamentos e tal e tal. E até eu falei para quem estava, e me corrija se eu estiver errada, porque eu vou, se estiver correta, eu vou continuar orientando dessa forma, que precisa ter bastante informação. Não adianta entrar lá, botar nome e endereço, tem que dizer exatamente quando que vacinou, onde que vacinou, que vacina que foi, qual foi a reação. É até um pouquinho chato, mas ele também é uma forma de captar a possibilidade, né, que vai ser triado, obviamente, lá pela Anvisa, enfim, se for necessário, vai ser feita uma busca ativa, um contato e tal. Tô dando informação errada? Não, exatamente assim. Exatamente assim. Só que no caso do Covid, específico do Covid, eles estão pedindo que a vigilância municipal faça essa triagem, né? Que vá atrás, que busque. A gente fez uma estratégia. Ontem nós ficamos muito preocupados, né, com as gestantes.
Então, nós já nominalmente já temos todas elas separadas, né? Pegamos um telefone específico para elas tirarem dúvidas, né? Porque imagina, a gestante se assusta realmente, né? E o pessoal da vigilância está à disposição para qualquer investigação. Então, nós vamos fazer um monitoramento, então, mais ativo aí dessas gestantes para observar. Mas o grande número de alterações que temos observado são mesmo vermelhidão e calor local, né? E febre até no máximo 48 horas. Eu queria falar para vocês que no estudo da AstraZeneca, nós temos alguns colegas que participaram, eles prescreviam paracetamol desde o início da primeira dose, de 8 em 8 horas até o segundo dia. Isso era o protocolo do estudo. Nós temos um farmacêutico nosso que participou do estudo. Então, o que nós temos feito também? Pedindo para a pessoa tomar um antitérmico, né, orientado, um antitérmico, que a pessoa não seja alérgica, claro, mas no estudo da Astra tinha paracetamol de 8 em 8 horas. Mais uma perguntinha aqui. O senhor, doutor Omar, quer fazer alguma observação? Então, eu só queria... eu vi agora que a Salete, que é uma das mais antigas agentes de saúde aqui de Birubá, ela começou trabalhando como agente de saúde quando era pastoral da criança que fazia isso. E hoje ela ainda atua como agente de saúde do novo modelo, né? Então, ela está bem cuidando das suas gestantes aí. E assim como ela, tem várias agentes de saúde que estão hoje comparecendo para ouvir essa palestra. Então, fico muito contente com a participação da saúde pública aqui em Birubá. E meus parabéns, a tua palestra, sim, foi de uma felicidade extrema. É uma pessoa que está conhecendo a realidade da vacinação do Covid e com conhecimento científico. Então, acredito que tu vai esclarecer muitas dúvidas que nós tínhamos, né? E que esse pessoal aqui que está na frente dando explicações, né? E combatendo as fake news, né? Que infelizmente tem até pessoas até de certo nível cultural, até médicos, espalham, né, sobre as vacinas que no Brasil elas estão sendo assim muito bem vigiadas, né, em todos os seus, com um enorme cuidado para com a população. Então, assim, eu acredito que a tua palestra hoje vai desanuviar várias pessoas. Espero que as pessoas que estejam espalhando essas fake news estejam assistindo. Meus parabéns pela palestra e fomos muito felizes na sua escolha. Obrigada, doutora Aromário, eu fico feliz. E eu gostaria de fazer 2 apelos aqui no final, né, que não são da Covid. O primeiro é da dengue, tá? Estamos com mais de 80 casos em Passo Fundo de dengue. Não chegava o Covid, né? Agora estamos com dengue. Então, a dengue, ela está, né, por aí. A gente tem aquela crença que inverno não dá dengue, né? Que o mosquito morre, a gente sabe que não é assim, né? Então, a dengue aí, nosso cuidado não é só de Covid, né? Os nossos problemas. Então, dengue é um problema. E o chamamento, o senhor como pediatra, né? O chamamento para as crianças, né? As agentes comunitárias estão aí também, irem fazer a vacina do influenza. O estado todo está notando menos de 40% de cobertura vacinal para influenza nas crianças, porque o grupo começou invertido, né? Esse ano nós começamos o influenza pelas crianças e a cobertura está bastante baixa. E diferente do Covid, o influenza ele é bastante problemático para as nossas crianças. Então, esse chamamento aí, a vacinação do influenza, né? Então, para vir e o cuidado com a dengue. Então, eu aqui como infectologista, né, e gestora pública, não poderia deixar de falar dessas 2 situações aí que são importantes também. Foi uma noite muito feliz, né? Espero que eu tenha dividido alguma coisa com vocês, né? E estou sempre à disposição na secretaria.
né? Agora mais na secretaria, só uma vez por semana de noite na UTI, mas agora mais na secretaria mesmo. Secretária, Posso pegar o Pode gancho e falar. me despedir, que eu tenho aula daqui a 5 minutos. Tem mais umas perguntinhas ainda do pessoal aqui, só mais 2 ou 3. Não, mas eu só quero, assim, me despedir em nome da Faculdade de Medicina, né? Agradecer a doutora Cristina. Eu já rasguei meus elogios ali, que eu disse que eu não esperava menos, né? Por isso que o doutor Paulo Reicher a escolheu a dedo, né? E, enfim, e da tua idoneidade no sentido de não trazer o político, e sim o técnico científico, que é um perfil dos últimos secretários de saúde aqui do nosso município, de ser técnico e não ser politicagem, em assuntos extremamente polêmicos, né? Mas o nosso foco é promover saúde mesmo e evitar que as pessoas adoeçam. Então, meus queridos parceiros da Unimed, amanhã nos encontramos novamente. Doutora Cristina, fique bem. Leve meu abraço para o nosso filho, que o seu filho aqui está te mandando um abraço. Os nossos filhos são colegas, estudam juntos e eles chamam a mãe de um da mãe do outro. São a mãe Cris, as duas mães Cris, né? E é bom estar em casa nesse sentido, assim como estamos nesse evento. Fica meu abraço caloroso nesse friozão para todo mundo que está assistindo. Voltem amanhã que a gente continua com esse nível de excelência, que certamente vai ser um sucesso o nosso evento, tá bom? Tchau, pessoal. Legal, obrigado, Cris. Até amanhã. Pessoal, Obrigado. temos tempinho para mais 2 perguntinhas só, doutor? Ou encerramos? Não, eu acho que pode fazer as 2 perguntinhas. E eu queria só endossar o que a Cristiane disse agora, que é o seguinte: esse ano, sempre eu deixo facultativo meus funcionários fazerem a vacina da influenza na Unimed, né? Esse ano não tem essa facultativo. Eles têm que me trazer uma justificativa por escrito, né? Porque, Cristine, eu endosso o que você disse e estamos fazendo o maior incentivo que as crianças façam, porque como eu também quero que as crianças fiquem na escola. Então, a cobertura vacinal das outras vacinas vai ser importante para que isso aconteça. Porque as outras doenças, as crianças são carreadoras e infectam uns às outras. Então, essas outras, as crianças precisam realmente tomar as vacinas, assim como os funcionários que vão viver o nosso inverno, né? Então, eles têm que se proteger dessas outras doenças que podem confundir-se com Covid e, além disso, complicar o Covid. Então, as vacinas que estão já usualmente, que são muito mais conhecidas de nós, precisam ser feitas esse ano, assim como tu sugeriu. Eu sou plenamente a favor. Paulinho faz, então, mais 2 questões, então encerraremos depois. Uhum. As 2 últimas, coincidentemente, são sobre o mesmo assunto, sobre os eventos adversos da vacinação, tá? A primeira é da Caroline. Quais eventos adversos graves que não podem ter o esquema de vacinação mantido? E já aproveitando, a doutora Marta, sua colega, está pedindo aqui se a cefaleia também é um evento adverso. Sim, a cefaleia é um evento adverso, né, da vacina, né, e a gente tem alguns relatos, mas é considerado um evento adverso leve. E os eventos adversos graves, no caso agora das tromboses, né, com as vacinas, então, de vetor viral, e principalmente os processos alérgicos, né, com alergia sistêmica, edema de glote, alergia a algum componente da vacina, né, também é uma contraindicação da vacina, né? Pacientes que estão com doenças infecciosas, né, também não está indicado a vacinação, né? E os pacientes doentes de Covid, que a gente já comentou. Mas os eventos adversos graves agora, que seriam as alergias graves, né? Desde o racho cutâneo até o edema de glote, nós não tivemos nenhum caso desse tipo, né, até o momento, né? E a trombose, então, seria o evento agora que está sendo estudado. Esses seriam os eventos mais graves. Então, para encerrar, já se aproximando aqui, temos vários agradecimentos também para a senhora, dos participantes. Vou citar só alguns, da Fernanda, parabéns pelo seu conhecimento e pelos esclarecimentos. Da Luana, parabéns, excelentes suas explicações, grande privilégio poder participar no evento.
E quero me juntar a elas e agradecer a senhora pela sua apresentação. A gente dá para ver que Passo Fundo está muito bem servido de secretário de saúde. E é muito bom constatar isso ao vivo, né? Porque realmente foi uma ótima apresentação, uma excelente apresentação. E o melhor de tudo é que ela está gravada, vai ficar disponível logo, logo em breve no YouTube, para quem de repente não conseguiu acessar, né? A gente teve alguns probleminhas técnicos hoje, que amanhã eu já, junto com o meu colega aqui, o Cristiano, já estamos demandando as soluções, e amanhã certamente vai estar tudo certinho, o pessoal vai receber o link na sua caixa postal. Já aproveitando para o final, só lembrar a programação, então amanhã vai seguir da jornada, vai encerrar, na verdade, a jornada médica. Vamos falar sobre complicações no pós-Covid com a doutora Sabrina Frigueto Henrich. Ela deu uma passadinha aqui para ver a sua apresentação também. Deixou um abraço. Tá? E encerramos então assim. Pedir para todo mundo que puder, todos os participantes, que mais uma vez eu agradeço. Vocês têm sido sensacionais. Todo mundo mandando muita pergunta, né? Suas observações também, o bate-papo é para isso, tá? Valeu mesmo. Só preencher a ficha de avaliação, o link está disponível ali no bate-papo e nos vemos amanhã, certo? Mas se alguém mais quiser, o espaço está aberto para alguma observação, senão mais encerramos. Podemos encerrar então? Então, Até a próxima. Uma boa noite para todo mundo. boa noite tá? a todos. Boa noite. Boa Até a noite. próxima. Boa noite, Cristine. Boa noite, Boa palestra. muito Até obrigada. amanhã.